Você tem uma ideia, é nojento, mas é verdade, está na Bíblia. O que eu gosto da Bíblia é isso, que ela mostra o ser humano como é, né? Ela mostra desse jeito. Mais adiante você vê um nome chamado Raabe, lá em Mateus 1,5. Para quem não sabe, lá em Josué 2,1 fala que Raabe era prostituta. Depois você encontra Davi, e Davi com Batseba. Vocês devem conhecer essa história. Mas do relacionamento de Davi e Batseba nascem 2 filhos. O primeiro morre, o segundo, quem é? Salomão. Salomão, ele praticou idolatria. O filho de Salomão, Roboão, foi um político injusto, péssimo. Um outro descendente deles, chamado Manassés, praticou magia negra e bruxaria. 2 Crônicas 33:6 fala assim: chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, recorreu a médiuns e aos que consultam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Está aí. Isso foi Manassés. E aí chega em Maria. Se fosse hoje, diante de um currículo como esse, alguém diria que Maria, a mãe de Jesus, tinha que quebrar todas essas maldições hereditárias que acompanhavam a sua família por tantas gerações. Agora a gente não vê Maria fazer isso e nem sequer isso ser mencionado na Bíblia. Jesus, ele teve em sua ascendência gente de mau caráter, gente com defeitos terríveis, com pecados grotescos diante da sociedade. No entanto, a sua história foi outra, levou uma vida santa, agradou a Deus em tudo. O que eu quero te mostrar, meu querido, é que a salvação veio para isso. Você pode ser descendente de quem for, encontrar erros gravíssimos na sua família, mas como diz lá em Lucas 1,38, você pode falar igual Maria disse: sou serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é a palavra de Deus para você. Seja problemas espirituais, sejam pactos feitos com entidades espirituais pelos avós, pelos tios, pelos ancestrais, ou se jogaram maldição sobre você, ou se tem gente de olho gordo te vigiando, né? Seja o que for, não fique com neuras procurando demônio onde não tem. O que importa é você conhecer e entender e aceitar o poder do nome de Jesus que você invocou na sua vida. Deus é o seu dono, você é filho dele. A Bíblia diz em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é salvo, meu irmão. Você é salvo. Você está livre disso. Tem mais. Você não pertence mais a esse vínculo familiar espiritual. Não. Porque espiritual, você é descendente fisicamente. Você tem características genéticas daquela família. Mas espiritual não, porque você não nasceu do seu pai e da sua mãe. Espiritualmente você nasceu foi de Deus. Você foi comprado por um alto preço por Deus. Ele é seu dono, você é filho dele. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19 diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Coloque para mim 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Eu não sei tudo sobre a sua família, sobre as brigas que você via quando era criança, sobre a situação econômica que eles legaram para você, sobre seus antepassados, sobre os pactos que eles fizeram. Talvez nem você mesmo saiba tudo acerca deles, mas uma coisa eu sei, e eu sei o que a Bíblia nos orienta a crer. A Bíblia nos orienta a crer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, usando a tradução corrigida de Almeida, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, está feito, eu sou uma nova pessoa. Eu não estou negando as nossas origens pessoais, eu não estou negando as influências que nós sofremos. Por que eu falo português? Porque meus pais me ensinaram a língua portuguesa. Por que eu tenho alguns costumes? Porque vieram dos meus pais. Eu não estou negando essas coisas, mas se eu fui salvo, eu fui liberto por Jesus,
Pois bem, agora eu posso ser eu mesmo. Agora eu posso ser eu mesmo. Eu sou liberto para me reencontrar com Deus. Eu tenho esse reencontro com Deus. Eu me redescubro em Deus. Eu descubro a minha autenticidade, a minha originalidade. É assim que eu sou diante de Deus. Uma segunda coisa, ser salvo significa que eu estou livre das expectativas dos outros acerca de mim. Eu estou livre disso. Tem gente que tenta realizar as suas frustrações na sua biografia. Você nota isso às vezes numa criancinha, verdade. Você já deve ter visto, às vezes uma menina, por exemplo, criança ainda, com uma roupa, me permita aqui a palavra, sexy, né? Sensual, inadequada para uma criança. Por quê? Porque a mãe, na verdade, ela que desejaria ser assim, mas não consegue mais. Então ela acaba refletindo isso na filha. Ela faz a filha ser o que ela queria ser. Ela força nos seus filhos uma frustração sua. É aquela tua avó que queria de todo jeito que você fosse um advogado ou um médico. É o seu pai, por exemplo, que queria, porque queria que o filho fosse pastor ou que o filho fosse um homem muito rico. É a mãe, por exemplo, que quer que você seja magra, porque ela já passou o período de mocinha dela e ela quer agora curtir a boneca dela, que é você. E me colocando como essa pessoa agora, como essa vítima, eu nessa minha necessidade de amor e de afeto, não quero desapontar essas pessoas que eu amo e eu admiro, então eu me obrigo a ser uma dessas coisas. Aí eu entro numa carreira da advocacia, detestando a advocacia, mas eu vou ser porque o papai quer. E eu não quero decepcionar o papai. Eu gosto do meu pai. Então eu não quero decepcionar, eu vou ser o que ele quer. Aí eu já não sou mais eu mesmo. Assim eu me afasto, olha só como é grave isso, do plano original pelo qual Deus me criou. Eu me afasto de ser eu mesmo, porque Deus me criou para eu ser eu mesmo. E aí eu coloco uma casca em cima de mim, eu coloco um pacote em cima de mim, eu me embrulho com alguma coisa, e as pessoas não passam mais a me ver, elas veem essa capa, esse embrulho que eu criei. E aí vem a minha frustração, porque eu não me realizo como ser, porque eu não sou. Eu deixei de ser para ser o que a outra pessoa quer que eu fosse. Eu deixo de ser, como pessoa. Eu passo a ser outra pessoa e não eu mesmo. Isso é pesado demais. Isso pode acontecer até com os amigos. Você está, por exemplo, numa empresa em que o conceito de sucesso para eles é um determinado conceito, então você se força a se encaixar naqueles princípios de sucesso, quando muitas vezes eles não encontram eco no teu coração. E aí na tua empresa o conceito de sucesso é o cara que tem dinheiro a qualquer custo. E você então começa a fazer negócio errado, para obter mais dinheiro, para ter mais projeção, para ser mais sucesso, para ser mais admirado pelos seus próprios amigos, mas por dentro você está frustrado, porque você sabe que está fazendo errado, a consciência está pesada, o sono à noite, que aquele encontro muitas vezes consigo mesmo, começa a ficar perturbado, porque você não é aquilo. Você passa a ser uma coisa para satisfazer os outros. Eu acabo me definindo de acordo com o que diz a mídia, a revista, o cinema, os papos dos amigos no trabalho, que acabam definindo quem que eu tenho que ser. Então ser salvo é ser liberto de tudo isso. A salvação em Cristo veio para que eu seja autêntico.